Gente, quando você pensa que não tem mais o que acontecer no cenário político e judiciário brasileiro, vem a vida nos surpreendendo. Acaba de explodir um esquema de drogas dentro do Supremo Tribunal Federal. Gente, ele foi desmantelado. Eu vou trazer tudo aqui. A polícia revelou os detalhes desse esquema explosivo que coloca ministros e juízes em total desespero. E Barroso sente a pressão da Câmara contra os ministros do STF, né? O fim é iminente e ele faz um pronunciamento desesperado para tentar reverter o quadro. Mas será que ainda há tempo disso? O clima é de pânico entre os integrantes do STF e eu vou mostrar para vocês aqui. Esses escândalos ameaçam romper com suas carreiras e expor a corrupção que permeia em altas esferas do poder, mostrando aí mais uma vez o enfraquecimento e também aí a queda, né, gente, da esquerda. O Brasil, ele pode voltar sim a ter uma nova chance e a esquerda agora é só retrocesso. Eu vou mostrar para vocês, são várias notícias que saíram aqui comprovando isso. Enquanto isso, o que acontece do outro lado? Bolsonaro veio com uma bomba e repercutiu. O Bolsonaro reagiu a Marçal e aposta que essa nova sensação da direita está com os dias contados. Gente, é reviravolta atrás de reviravolta. E parece que Marçal é uma peça fora do baralho agora para Bolsonaro. Eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo explicando o que aconteceu, essa treta aí, o que pegou e o posicionamento do Bolsonaro, tá? O vídeo de hoje tá bombástico. Temos muitos desdobramentos e reviravoltas. Esse é apenas o começo de uma nova era. Eu acredito que de transparência e responsabilidade, onde a verdade prevalecerá e aqueles que se alimentam da corrupção, gente, serão expostos. Prepare-se aí porque a batalha está apenas começando e os dias de glória da esquerda estão contados. Vocês verão aqui cada detalhe disso junto comigo. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, compartilhe o vídeo ao máximo que você puder, com o máximo de pessoas possível e, claro, deixa aquele like merecido aí que nos ajuda demais, eu conto muito com o apoio de vocês. Bora lá então para as informações, gente? Vamos começar já com essa bomba aí, dessa ocorrência, né, do Jair Bolsonaro, o pedido de desculpas exigido aí por Pablo Marçal, para que esse apoiasse Ricardo Nunes. Isso traz um reflexo das tensões internas que caracterizam o atual cenário político. E a postura do Bolsonaro, que se mostrou dura e direta, destaca a complexidade, gente, das alianças, dos relacionamentos políticos em um momento que a unidade ela é fundamental para a direita. Eu vou mostrar para vocês aqui a matéria. Olha só o que ocorreu. Deixa eu segurar aqui. Saiu no jornal Metrópolis pelo colunista Igor Gadelha. Bolsonaro reage duramente à exigência de Marçal por desculpas. O Jair Bolsonaro, ele trouxe aqui um posicionamento, eu vou ler a matéria, um trecho aqui para vocês. Olha só o que aconteceu, né? Ao ser questionado pela coluna do jornal Metrópolis sobre a exigência de Marçal, Bolsonaro reagiu com xingamentos ao ex-coach, segundo aqui a matéria, né? Eles falam ex-coach, gente, mas eu acho que assim, é coach pronto, porque ele trabalha com isso, é uma profissão, e não é porque se candidata que você deixa de cumprir as suas outras agendas, né? Mas assim, a gente sabe que a mídia ela é mais voltada para a esquerda, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a matéria. Mas por isso eu estou aqui, porque eu pego a matéria, eu interpreto, eu olho, eu analiso, eu entendo, eu vou lá nas redes sociais oficiais do Bolsonaro de tal para ver aquilo que aconteceu e trago a minha análise para vocês. Então, fiquem tranquilos. Olha só, o que aconteceu? Ele reagiu aqui sinalizando serem remotas as chances dele se retratar com o Marçal. Então, apesar da reação dura, Bolsonaro, segundo o colunista, tá? Ele pretende ignorar o Marçal daqui para frente. A aposta do Bolsonaro é de que Marçal deve acabar se tornando inelegível em breve, gente. Então, o motivo seria o laudo médico falso que foi divulgado aí pelo Marçal na véspera do primeiro turno para tentar emplacar a narrativa de que Guilherme Boulos seria usuário de cocaína. E numa entrevista, o Marçal condicionou um eventual apoio a Nunes no segundo turno a pedidos de desculpa de Bolsonaro por ofensas proferidas durante a campanha para o primeiro turno e também, né, do governador Tarcísio e do pastor Silas Malafaia. E a consideração aí, né, ele afirmou, o Bolsonaro não temeu Marçal, segundo o Flávio também deu uma entrevista ao Metrópolis,
na coluna Guilherme Amado, e o senador Flávio Bolsonaro afirmou que o Bolsonaro não temeu perder o protagonismo político no campo da direita para o Marçal. Embora diga que Jair Bolsonaro não temia perder protagonismo para Marçal, o senador citou pesquisas eleitorais internas que apontariam que em 2026 Bolsonaro enfrentaria Marçal com sucesso. Então, gente, eu vou trazer aqui minha opinião para vocês relacionada a isso, porque assim, né? Isso daí, o que acontece? A exigência, na minha opinião, agora é minha opinião, vamos lá, eu quero ver se vocês concordam também, vocês fiquem à vontade para comentar, porque aqui no canal vocês sabem que não tem censura. Mas a exigência do Marçal por pedido de desculpa, ela pode ser vista por muitos como uma tentativa aí de afirmar sua posição e os princípios que ele defende, certo? Mas também levanta questões sobre as previsões de alianças. Em um ambiente tão polarizado, Bolsonaro, ao reagir de forma incisiva, pode estar sinalizando que não está disposto a ceder ou a tolerar o que considera uma afronta à sua autoridade e sua imagem política. Entretanto, né, em meio a essas forças, o recente avanço conjunto do centro e da direita na CCJ, que resultou na votação da PEC que limita os poderes do STF e possibilita o impeachment até de um ministro, é uma demonstração do potencial de colaboração entre essas forças políticas. Será que a estratégia do Bolsonaro não é realmente mostrar a força da democracia e que unidos, inclusive com outros partidos e ideologias, podem sim aprovar pontos importantes, como foi a PEC, já que o Senado, o Rodrigo Pacheco, está segurando o impeachment do Moraes, mas aí a Câmara, centrão e direita que se uniram. Então essa união, gente, ela evidencia a importância das alianças em um governo que sem o apoio de diferentes grupos e partidos pode se tornar vulnerável e menos eficaz. Então esse tipo de confronto revela as dinâmicas delicadas que permeiam a política brasileira, onde a busca por apoio muitas vezes barra em questões de dignidade e respeito mútuo, enquanto Marçal busca consolidar aí a sua influência, estabelecer suas condições para o apoio do Bolsonaro, o Bolsonaro pode estar mais focado em manter sua base, sua identidade política, o que pode dificultar o caminho para uma colaboração mais produtiva. Então essa situação é um lembrete de que no cenário político a comunicação e a diplomacia elas são tão importantes quanto as demandas e critérios. O diálogo aberto e a disposição para encontrar um terreno comum são essenciais, especialmente em tempos de divisão. A forma como esses líderes gerenciarem suas diferenças poderá ter um impacto significativo em suas estratégias e no futuro político da direita no Brasil, destacando a importância da oposição e da diversidade partidária no processo de decisão. Então a minha opinião é essa em relação ao posicionamento do Bolsonaro e o Marçal, que o Bolsonaro, ele é experiente político, né, gente? Ele não nasceu ontem, não entrou na política ontem, ele sabe como funciona, a gente sabe o domínio que o centro tem. Então, assim, ter ali o centro como um apoio ajuda a unir forças, enquanto a direita ainda não consegue se formar como uma maioria, para poder colocar pautas importantes, como essa da aprovação da PEC, que limita poderes do STF. Vocês viram aí, a Câmara avançou mesmo agora essa semana no CCJ. Então é um exemplo, pelo menos na minha opinião, tá? A segunda informação aqui que saiu, só para vocês entenderem, o centro, saiu aqui no jornal CNN Brasil, tá? Centro e direita tiveram 72 milhões de votos contra 23 milhões da esquerda. Quem disse isso foi o Kassab, a CNN, e aqui dito, centrão, na opinião do presidente nacional do PSD, não existe mais. Por quê? Porque a direita está crescendo. Então a estratégia da direita pode não estar tão errada como muitos pensam. O presidente nacional do PSD, ele destacou a força dos partidos do centro, né, após as eleições municipais do domingo do dia 6, citando o desempenho também do seu partido, do MDB, da União Brasil, entre outros. E ele fala, a direita junto com o centro somaram mais de 40 milhões de votos para prefeitos, é muita coisa. E esses partidos de direita tiveram 32 milhões de votos. Então o centro, ele teve voto, a direita teve voto, e unindo forças, vê aí que eles podem fazer uma grande parceria. Então assim, a direita está crescendo e ela foi a que mais cresceu. A direita foi a que mais cresceu nessas eleições, gente. Então a esquerda, olha só, unindo o centro e a direita, aqui mostra 72 milhões de votos contra 23 milhões dos partidos da esquerda. Então realmente eles são uma maioria e
o cuidado, as alianças tem que ser muito estratégica, porque como que vai tirar o centro de uma vez? Não tem como. É aos poucos, é limpando com base nas eleições, então tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita cautela, tem que ter uma inteligência política para conseguir aí esse resultado. E aqui, enquanto isso, o STF pega fogo, né? O Barroso treme na base, ele já percebeu a pressão da Câmara por causa dessa união aí. Saiu até aqui na Folha de São Paulo. Barroso reage a pacote do Congresso contra a STF e critica interesses políticos. Olha o STF criticando interesses políticos. Como assim, STF? O presidente da corte diz que não se mexe em instituições que estão funcionando por questões políticas. Então, o Barroso aí trouxe, tentando reverter esse cenário, o incômodo que ele teve após o início da sessão plenária que ocorreu na Câmara dos Deputados, que avançou o pacote de medidas e eles aprovaram mesmo, restringindo poderes dos integrantes da corte, ampliando o leque de possibilidade de impeachment deles, né? Então isso deixou o STF tremendo na base, gente. Tá aqui no jornal Folha de São Paulo, tá em todas as mídias para quem quiser ver. O Barroso até se pronunciou, então a gente percebe o medo do STF de perder o poder, porque ele viu que não adianta só tentar controlar o Senado, ele teria que controlar tudo, inclusive a Câmara. E na Câmara, querendo ou não, juntando aí a direita, o centro, eles formam uma força grande, tanto que foi a direita e o centro que conseguiu avançar essa PEC. E o pronunciamento feito aqui, o Barroso disse que, como toda instituição, o Supremo é passível de erros. Assumiu o erro, ó, tá assumindo o erro, tá vendo? A gente errou, mas errar é humano. Toda instituição é passível de erro, né? Está sujeita a críticas, às medidas de aprimoramento, mas que não aspira à unanimidade porque ela não existe em uma sociedade plural. Então, abre aspas, frequentemente não conseguimos unanimidade nem internamente porque as pessoas têm pensamentos diferentes. Pensamento único é coisa de ditaduras, fecha aspas, afirmou ele, tentando justificar aí os erros e os ataques ao STF. Ele acrescentou que as constituições existem para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento e que o tribunal segue firme na defesa da democracia e do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Então, se o propósito de uma constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se seu guardião é supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem o país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988, afirmou. Então, o ministro Gilmar Mendes agradeceu pelo discurso de Barroso, disse que se a política voltou a respirar ares de normalidade, isso também se deve à atuação firme do STF, e o tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia, declarou. E a CCJ, gente, a Câmara aprovou então, né, na quarta, 2 projetos de lei e 2 PECs com o STF no alvo. E uma ação foi orquestrada, aqui segundo a Folha de São Paulo, por quem? Parlamentares de direita, mas que contou com o apoio dos demais partidos de direita e centro-direita. Então as propostas juntos conseguiram aí aprovar essas propostas que limitam o poder dos magistrados de tomarem decisões monocráticas e dão ao Congresso a prerrogativa de revogar entendimentos da Corte, além de ampliar possibilidade de impeachment de ministros que poderia acontecer caso o ministro opine sobre temas ainda passíveis de julgamento ou usurpe funções que seriam do Legislativo. Então, gente, há uma enorme satisfação hoje no Congresso com a atuação do STF, principalmente na Câmara. Entre outros pontos, reclama-se de uma constante interferência em atividades que seriam atribuídas no Legislativo. O impeachment do ministro da Corte é uma das principais bandeiras da ala conservadora, né? E os magistrados, por sua vez, dizem em conversas reservadas que a PEC que restringe as decisões monocráticas, por exemplo, viola a Constituição por limitar o acesso dos cidadãos à justiça. Mas o STF é quem mais limita o acesso dos cidadãos a qualquer coisa, então não faz muita diferença, eu acho, pelo menos para a população, né? Mas assim, minha opinião, eu quero saber de vocês. E aí, gente, a gente percebe que eles estão tremendo na base. E com isso, o Moraes, ele tenta o quê? Desviar o foco. Olha só, saiu no Poder 360 a matéria que Moraes deu um dia, que seria hoje, esse dia, para a Polícia Militar do Distrito Federal enviar documentos do ato do dia 8 de janeiro.
O material foi entregue em setembro, a pedido do ministro do STF, mas estava incompleto. A determinação deve ser feita sob pena de desobediência. Então, o Alexandre de Moraes deu 24 horas de ontem para hoje para que a Polícia Militar do Distrito Federal entregue os documentos relacionados aos atos que ele considera antidemocráticos do dia 8 de janeiro em Brasília. Tá? O Moraes trouxe que esses documentos são importantes porque eles querem analisar a omissão dos militares no dia do dia 8 de janeiro. Então ele diz aqui que mensagens trocadas entre os agentes investigados revelaram um tom conspiratório sobre os episódios do dia 8 de janeiro. O órgão indicou ao STF que os policiais tinham conhecimento da escalada que levaria aos atos e que o comandante e o subcomandante divulgaram folders que anunciava a manifestação nos 3 poderes nos dias 7 e 8 de janeiro. Alguns dos acusados já foram presos preventivamente e ouvidos na CPI da Comissão do Parlamentar de Inquérito de Episódios e Soltos. Então, eles tentam abafar o que está acontecendo dentro do STF, de qualquer forma estão desesperados, e aí o Moraes deu até 24 horas, não, eu quero já esse documento aí, então tá caçando pelo em ovo, gente. E aí, só que eles não conseguem. Sempre quando eles tentam disfarçar alguma coisa que acontece ali dentro da STF, vem mais uma bomba. E essa, gente, pegou aí muitos de surpresa. Saiu no jornal Metrópolis, através aqui da Mirelle Pinheiro e Carlos Caroni, colunistas jornalistas, que a polícia desmantela um esquema de tráfico que abastecia servidores do STF. É isso mesmo, meus amigos. A investigação evidenciou a existência de uma rede muito bem organizada de distribuição de drogas e as transações ocorriam por meio de WhatsApp. Olha isso! A Polícia Civil do Distrito Federal, tá aqui no Jornal Metrópolis, tá em todas as matérias, gente, desencadeou operação nas primeiras horas dessa quinta-feira, dia 10 de outubro, para desmantelar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Os 4 suspeitos alvos da operação abasteciam com cocaína e maconha servidores e funcionários terceirizados do Supremo Tribunal Federal, que é o STF. As transações entre traficantes e usuários eram feitas por meio de WhatsApp e coordenada pela 5ª Delegacia de Polícia da Área Central. A operação foi resultado de aproximadamente 1 ano de investigações e durante os quais foram identificados 4 principais alvos envolvidos na distribuição e no fornecimento de drogas para servidores e colaboradores de órgãos públicos, entre eles o próprio STF. Então, olha isso. Vamos falar um pouquinho a respeito desse desmantelamento aí, gente, desse esquema de tráfico que abastecia servidores do STF. Isso é um sinal alarmante das profundas implicações morais e éticas nas mais altas esferas do Poder Judiciário brasileiro. É inaceitável que o próprio STF, uma instituição que deveria ser aí o guardião da justiça e da integridade, esteja envolvido em um escândalo tão grave quanto esse. Estava ali acontecendo embaixo do nariz dele, ele tão preocupado com manifestação de 8 de janeiro, com a política, e esquece de olhar a própria casa, né? Olha só isso evidencia não apenas a fragilidade das estruturas internas do STF, mas também a permissividade com que muitos de seus membros têm agido. Essa situação levanta sérias questões sobre a capacidade do STF de cumprir de fato seu papel como guardião da lei e da ordem. Como podemos confiar em um sistema que permite que servidores se envolvam em atividades ilícitas tão sérias, né? Esse episódio não é apenas uma mancha na confiança do STF, mas um reflexo do que está postando aí no país. A corrupção, a impunidade estão se infiltrando em todos os níveis do governo e do poder judiciário, agora como vimos aí. A população brasileira merece aí instituições que sejam transparentes, responsáveis, e esse escândalo apenas reforça a ideia de que o STF, em vez de ser um modelo de ética, está se tornando um símbolo de desvio e comprometimento. É hora sim de exigir uma reforma profunda no judiciário que traga de volta a confiança e a substituição que forem severamente aí danificadas por esses atos deploráveis. Não podemos permitir que o tráfico de influência e a corrupção continuem, gente, a minar a democracia e a justiça em nosso país. Então esse é o nosso boletim de hoje. Eu quero saber sua opinião sobre tudo isso. Olha quantas coisas estão acontecendo, né? Mas tem muito mais para rolar e a gente vai atualizando vocês. Um beijo, até logo.